Minha irmã forjou o atestado para levar o gado que era meu. Meus pais disseram: tô de boi. Emma sempre foi uma garota sonhadora. Desde os 12 anos, com aquele desejo fervente de conquistar o mundo e uma bolsa na faculdade, ela trabalhou duro em um café recém-aberto. Cada centavo que ganhava ia direto para a conta que seus pais prometeram cuidar. Ela imaginava que cada xícara de café servida a mais era um tijolo na construção do seu futuro. Mas essa construção desmoronou em um instante. Foi numa noite comum que sua vida virou de cabeça para baixo. Com um toque nervoso, Emma abriu o Instagram. E lá estava Bella, sua irmã de 20 e poucos anos, com um vestido deslumbrante, brindando em uma festa luxuosa. Ela sorriu para a câmera, cercada por sorrisos e glamour que pareciam tão distantes da realidade que Emma conhecia. O coração de Emma disparou. Como assim? Bella, que supostamente estava lutando contra uma doença terminal, poderia estar viva a vida que ela sempre quis. Como ela pôde? A angústia tomou conta de Emma. Acompanhar Bella em suas postagens, com festas em iates e viagens internacionais, a fez sentir uma pressão no peito. Algo não estava certo. A doença de Bella sempre foi um mistério para ela. Mas o que estava acontecendo agora ultrapassava qualquer dúvida. Sem pensar, Emma decidiu investigar. Afinal, o dinheiro que Bella usava para aquele estilo de vida era o dela. Com um nó na garganta, Emma revirou o quarto de Bella. Suas mãos tremiam a cada caixa que abria. E entre produtos de beleza caríssimos e roupas de grife, encontrou recibos, um rastro de compras que não deveria existir. A verdade começou a se despregar como um filme de terror. E Emma percebeu que o tratamento da irmã nunca existiu. O coração latejou com a gravidade da descoberta. Era uma farsa. Confrontar seus pais foi uma experiência dolorosa. E eles a trataram como se fosse a vilã da história. Você não tem empatia. Sua irmã está lutando pela vida, gritaram. Mas o turbilhão dentro de Emma tornava impossível acreditar neles. As lágrimas escorriam, mas sua determinação crescia. Se essa era uma guerra, ela estava pronta para lutar. A decisão foi difícil. Depois da discussão intensa, Emma foi forçada a sair de casa. Com uma mala nas costas e a companhia de sua melhor amiga, decidiu que não ficaria em silêncio. Um blog nasceu. Com cada palavra, começou a expor a verdade e a reunir outros que se sentiram enganados. A voz dela ecoava e as interações com leitores faziam o coração dela acelerar de esperança. Finalmente, depois de meses de investigações e apoio da comunidade, Emma conseguiu reunir provas e decidiu levar o caso ao tribunal. O peso do mundo estava sobre seus ombros. O que aconteceria com Bella? O que estariam dispostos a perder? Uma sombra escura pairava sobre elas. E naquele momento crucial, Emma segurou o celular, hesitante. Deveria clicar em enviar e expor sua própria família? O ar estava pesado e a conta-tinta de suas emoções escrevia a sua história. A decisão estava prestes a ser feita, mas as consequências pulavam como fogos de artifício em sua mente. O que ela faria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Emma hesitou. O dedo pairava sobre a tela do celular, o peso de suas ações ecoando em sua mente. Era uma escolha que mudaria tudo, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela gritava para não seguir em frente. Então, um flash de luz a distraiu. O som de uma mensagem chegou a seus ouvidos e o coração dela disparou. Era uma notificação de Bella, uma transmissão ao vivo. Emma rapidamente abriu o aplicativo. A imagem carregou e sua irmã apareceu, mas não estava sozinha. Ao lado dela, um homem com um sorriso encantador e olhos sorridentes estava segurando seu braço. Ele parecia completamente à vontade, como se estivesse no comando. Oi, pessoal! Adivinhem só! Hoje estou aqui com uma surpresa! Bella gritou alegremente. Emma sentiu um gelo na barriga. Essa não era a irmã que ela conhecia. O cenário atrás delas era brilhante e luxuoso, como uma festa de alto nível. Sentiu um balançar na barriga, um misto de revolta e dor. Ela fez na tela. As pessoas ao redor estavam bebendo, rindo e tirando fotos. Bella claramente estava bem, vivendo aquela vida que Emma havia descoberto cheia de mentiras. Mas o que ficou gravado em sua memória foi a mão do homem, deslizante na cintura de Bella, como se fossem um casal apaixonado. Com a respiração descontrolada, Emma começou a digitar. Você está bem? Você não estava doente? Mas, antes que pudesse clicar em enviar, a imagem de Bella piscou e mudou. Emma teve um momento de clareza. Seu coração parou. O homem ao lado de Bella puxou um envelope do bolso e, com um gesto dramático, abriu na frente das câmeras. Emma reconheceu logo. Era o logotipo do hospital onde Bella supostamente havia feito seu tratamento. O que estava acontecendo? A mãe de Emma, que sempre demonstrou amor e apoio, surgiu na transmissão, seu rosto iluminado de orgulho. Estamos aqui celebrando a vida da minha filha. Depois de tudo que ela passou, você entenderá como valorizamos as segundas chances. As palavras cortaram como uma faca. Emma não acreditava no que estava ouvindo. A palidez a consumiu. A doença, os tratamentos, tudo parecia uma história cuidadosamente construída, uma farsa. A câmera focou em Bella novamente, que sorriu para seus seguidores. Mas o que era essa doação realmente? O que estavam escondendo? Emma, em um estado de paralisia, observou sua mãe e Bella se abraçando diante de todos, a euforia ao redor dela subindo como um balão prestes a estourar. O nó na garganta de Emma se apertou ainda mais. As mentiras estavam emaranhadas em sua própria família. A chuva de comentários em sua tela se tornava mais intensa, as pessoas aplaudindo a luta de Bella. Mas Emma sabia a verdade. Decidida, ela não poderia ficar calada. No momento em que o show terminou, Emma sentiu um chamado mais forte que tudo. Havia um segredinho escondido ali, algo que seu coração desconfiava, mas que ela nunca teria imaginado.
Uma revelação devastadora que ela ainda não conseguia compreender completamente. Então, uma mensagem privada chegou, uma conta anônima. Emma, você não sabe de tudo. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. O ar escapou dos pulmões dela. Com o dedo trêmulo, ela clicou na notificação e leu. Você precisa descobrir quem é realmente Bella. O mundo ao redor dela se tornou um borrão, como se tudo estivesse se desfazendo. Agora, ela estava em uma corrida contra o tempo, buscando perguntas que precisavam de respostas. O que mais era? O que mais poderia existir por trás daquela fachada? Emma encarou o celular, a pulsação em seu peito como um tambor forte. A verdade aguardava, mas em que direção ela deveria olhar? Emma encarou a tela do celular, o coração batendo freneticamente. A mensagem anônima ainda pulsava em sua mente. Você precisa descobrir quem é realmente Bella. A sala ao redor parecia ter perdido cor, cada segundo que passava preenchido apenas pelo som de sua própria respiração. O que isso significava? Quem era sua irmã de verdade? Sem saber o que fazer, ela acompanhou a transmissão até o fim, devorando cada palavra de Bella, tentando decifrar uma pista escondida. Mas tudo o que ouviu foi a celebração alheia, o orgulho de sua mãe alavancando a fachada que Emma agora sabia ser uma mentira. O nó na garganta apertava. O que mais seus pais tinham ocultado? Desesperada, Emma saiu para a cozinha, onde a luz amarelada do teto projetava sombras dramáticas nas paredes. Ela precisava falar com alguém, entender essa reviravolta. Com o telefone em mãos, decidiu ligar para sua amiga Lúcia. Apenas 2 toques e a voz conhecida surgiu do outro lado. Oi, Emma, tudo bem? Havia algo de acolhedor, mas Emma estava longe de sentir-se tranquila. Você não vai acreditar no que está acontecendo com a minha irmã. Ela disparou. A voz de Lúcia tornou-se um eco distante à medida que Emma despejava a torrente de informações, cada palavra carregada de angústia e confusão. E agora essa transmissão ao vivo. Você precisa ver. Mas antes que pudesse decalhar a situação, um enorme estrondo ecoou lá fora. Emma pulou. Olhando pela janela, avistou fumaça subindo de uma casa próxima. Um carro havia colidido com a estrutura. O coração dela disparou. Pensamentos fugindo à razão. O que estava acontecendo? A sensação de caos tomou conta do ar. Emma, você tá bem? O que foi isso? Lúcia perguntou, alarmada. Não sei. Tem algo muito errado aqui. Emma respondeu, ainda olhando pela janela. Uma multidão começou a se reunir. Ela precisava saber mais. Com a permissão de Lúcia, desligou e correu para fora. Uma sirene de polícia cortou a tranquilidade. E Emma se infiltrou entre os curiosos. Ela ouviu fragmentos de conversas apressadas. Ninguém se machucou? E o motorista? E então, no meio de tudo, ela avistou uma figura familiar. Era Bella, do outro lado da rua, cercada por repórteres. A vida dela, que parecia ter sido uma ilusão nas últimas semanas, agora se revelava em carne e osso, como se surgisse de um pesadelo. E o que parecia uma festa de celebração rapidamente se transformou em uma confusão angustiante. Bella estava pálida, seus olhos marejados. Emma sentiu que seu coração parou.
O que sua irmã estava fazendo ali? Bella! Emma gritou, mas o barulho a engoliu. Ela queria atravessar a multidão, mas algo no olhar da irmã a congelou. Havia mais ali. Havia algo escondido sob a superfície. Uma repórter se aproximou de Bella, perguntando sobre a festança e o estado de sua saúde. E foi nessa hora que Bella, em um momento de desespero, soltou algo que fez o chão desmoronar sob os pés de Emma. O tratamento, tudo foi apenas um ato. Minha verdadeira razão para viver essa vida. Eu preciso estar no controle. Emma mal conseguia respirar. O que era essa vida? O que Bella queria dizer? E então, antes que Emma pudesse processar tudo, uma facada drástica na história. Alguém a empurrou. A pessoa, escondida entre a multidão, olhou diretamente para Emma e sussurrou. A verdade sobre sua irmã é mais obscura do que você imagina. Venha comigo! Neste instante, Emma sentiu uma onda de aversão e curiosidade. Quem era aquela pessoa? O que sabiam? A multidão tomou conta e a pessoa desapareceu. A vida de Emma estava cercada por mentiras e agora ela sabia. Algo ainda mais sombrio pairava no ar. Emma se viu à beira de um precipício. As certezas que tinha sobre sua família estavam desmoronando e agora essa nova figura misteriosa a chamava para um caminho desconhecido. Ela precisava decidir. Ir atrás daquela pessoa poderia revelar a verdade que, curta como um fio, e empurrá-la ainda mais para um abismo. O que ela faria? Sua vida estava prestes a mudar novamente, mas a direção que tomaria ainda era um mistério a desvelar. Emma enfrentou um turbilhão de emoções enquanto assistia à transmissão de Bella. O mundo ao seu redor havia se tornado cinzento e o eco da revelação de sua irmã ressoava como um tambor dentro de sua mente. A multidão pulsava com excitação, mas o coração de Emma estava nas sombras. O que Bella queria dizer com preciso estar no controle? Foi o pensamento frenético. Emma tentou se concentrar. Então, a figura que havia chamado sua atenção antes se aproximou dela novamente. Era uma mulher de cabelos escuros, com um olhar intenso e um ar de determinação. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, ela insistiu, puxando Emma para longe do tumulto. Antes que pudesse protestar, a mulher conduziu-a para um beco próximo, longe dos olhares curiosos. Meu nome é Helena, disse ela, a voz baixa e urgente. Eu conheço a verdadeira história da sua irmã. Não é o que você pensa. A verdade é muito mais complexa do que isso. Emma sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre a Bella? Eu trabalhei com ela, hein? Disse Helena, hesitante. Mas não como você imagina. Era um grupo de ajuda, um projeto social. Bella não estava doente, mas envolvida em algo muito maior. Ela fez escolhas, Emma, escolhas que vão muito além do que você pode ver. A mente de Emma girou. Escolhas? Do que você está falando? Helena respirou fundo, procurando as palavras. Ela se envolveu em um esquema, uma rede de falsificações. As festas, a doença, toda uma grande mentira para esconder o que realmente estava acontecendo. As palavras cortaram como uma faca. Emma sentiu um nó se formar em seu estômago. Tudo aquilo que ela tinha acreditado, uma farsa. Por que você está me dizendo isso agora? O que você tem a ver com o que Bella fez? Porque eu tentei ajudá-la,
respondeu Helena, o tom de voz se elevando. Mas ela escorregou e agora está em perigo. Eles não são apenas amigos dela. São pessoas que não hesitarão em eliminar qualquer um que cruze o caminho. Emma contemplou aquelas revelações e a realidade ao seu redor pareceu desmoronar ainda mais. E se eu não fizer nada? O que pode acontecer com minha irmã? Ela pode ser pega no meio de uma tempestade. Uma tempestade que ela mesma criou, respondeu Helena, com temor. Quer você acredite ou não, a vida dela está sendo manipulada por forças que você não consegue imaginar. O grito estourou de perto e Emma virou-se rapidamente. O barulho vinha da direção da festa. Ela teve um pressentimento maligno. O que está acontecendo lá fora? Helena franziu o senho, parecendo apreensiva. Não sei, mas sinto que está relacionado. Temos que ir agora. As duas correram de volta para a rua. E quando chegaram, a cena era caótica. Um grupo de pessoas estava cercando um carro, as vozes altas e nervosas. O que estava acontecendo? Emma se aproximou, o coração batendo, e a visão que encontrou a fez congelar. O carro não era qualquer carro. Era o carro de Bella, e do lado de fora havia homens discutindo com ela. Emma conseguiu ouvir trechos da conversa. Se você não fizer o que mandamos, você sabe o que vai acontecer. O pavor tomou conta de Emma ao ouvir aquelas palavras. O que sua irmã havia se metido? Um nó na garganta se apertou ainda mais enquanto ela percebia que a vida de Bella não era apenas um embuste, mas um jogo mortal de manipulação e ameaças. E subitamente tudo fez sentido. A partir daquela noite, Emma não estava mais lutando apenas por verdades e mentiras, mas pela vida de sua irmã. Nesse momento, um grito irrompeu da multidão. A mulher que estava com Bella caiu no chão e os homens se aproximaram dela com intenções sinistras. Emma sentiu um desespero consumir sua razão. Sem pensar, ela se lançou em direção a Bella. O que ela faria agora? Sua mente girava, lutando contra o medo paralisante. Mas uma nova urgência a dominava. Algo dentro dela sabia que precisava agir antes que tudo se deturpe ainda mais. Fica comigo, Bella! Gritou Emma, enquanto atravessava a multidão em desespero. A última coisa que ela viu foi o rosto de sua irmã, pálido e perdido, e algo dentro de Emma se partiu. Não havia como mais voltar atrás. O tempo estava se esgotando, e a verdade que parecia tão simples agora era uma teia de enganos e traições. O que mais estava escondido? Emma respirou fundo. A luta apenas começava. Tinha que descobrir a verdade, não apenas pela irmã que havia conhecido, mas pela mulher que estava prestes a perder. Emma enfrentou um turbilhão de emoções enquanto assistia à transmissão de Bella. O mundo ao seu redor havia se tornado cinzento e o eco da revelação de sua irmã ressoava como um tambor dentro de sua mente. A multidão pulsava com excitação, mas o coração de Emma estava nas sombras. O que Bella queria dizer com "preciso estar no controle"? Com o pensamento frenético, Emma tentou se concentrar. Então, a figura que havia chamado sua atenção antes se aproximou dela novamente. Era uma mulher de cabelos escuros, com um olhar intenso e um ar de determinação.
Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, ela insistiu, puxando Emma para longe do tumulto. Antes que pudesse protestar, a mulher conduziu-a para um beco próximo, longe dos olhares curiosos. Meu nome é Helena, disse ela, a voz baixa e urgente. Eu conheço a verdadeira história da sua irmã. Não é o que você pensa. A verdade é muito mais complexa do que isso. Emma sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre a Bella? Eu trabalhei com ela, disse Helena hesitante. Mas não como você imagina. Era um grupo de ajuda, um projeto social. Bella não estava doente, mas envolvida em algo muito maior. Ela fez escolhas, Emma. Escolhas que vão muito além do que você pode ver. As palavras cortaram como uma faca. Emma sentiu um nó se formar em seu estômago. Escolhas? Do que você está falando? Helena respirou fundo, procurando as palavras. Se envolveu em um esquema, uma rede de falsificações. As festas, a doença. Tudo uma grande mentira para esconder o que realmente estava acontecendo. As palavras cortaram como uma faca. Emma sentiu um nó se formar em seu estômago. Por que você está me dizendo isso agora? O que você tem a ver com o que Bella fez? Porque eu tentei ajudá-la, respondeu Helena, o tom de voz se elevando. Mas ela escorregou. E agora está em perigo. Eles não são apenas amigos dela, são pessoas que não hesitarão em eliminar qualquer um que cruza o caminho. Emma contemplou aquelas revelações e a realidade ao seu redor pareceu desmoronar ainda mais. E se eu não fizer nada? O que pode acontecer com minha irmã? Ela pode ser pega no meio de uma tempestade que ela mesma criou. Um grito estourou de perto e Emma virou-se rapidamente. O barulho vinha da direção da festa. Ela teve um pressentimento maligno. O que está acontecendo lá fora? Helena franziu o senho, parecendo apreensiva. Não sei, mas sinto que está relacionado. Temos que ir, agora! As duas correram de volta para a rua e quando chegaram, a cena era caótica. Um grupo de pessoas estava cercando um carro, as vozes altas e nervosas. O que estava acontecendo? Emma se aproximou, o coração batendo, e a visão que encontrou a fez congelar. O carro não era qualquer carro. Era o carro de Bella. E do lado de fora havia homens discutindo com ela. Emma conseguiu ouvir trechos da conversa. Se você não fizer o que mandamos, você sabe o que vai acontecer. O pavor tomou conta de Emma ao ouvir aquelas palavras. O que sua irmã havia se metido? O nó na garganta se apertou ainda mais enquanto ela percebia que a vida de Bella não era apenas um embuste, mas um jogo mortal de manipulação e ameaças. E subitamente, tudo fez sentido. A partir daquela noite, Emma não estava mais lutando apenas por verdades e mentiras, mas pela vida de sua irmã. E naquele momento, uma explosão. Um clarão ofuscante iluminou a noite, e o barulho de vidro estourando ecoou por toda parte. A multidão gritou em pânico, e Emma ficou paralisada, assistindo enquanto uma fumaça espessa começava a se espalhar. O que estava acontecendo? O carro explodiu! Emma sentiu que o chão se abria sob seus pés, enquanto as pessoas corriam em todas as direções. Então ela viu Bella. No meio do caos, a irmã havia sido empurrada para o chão e estava tentando se levantar, mas mal conseguia. Emma! Ela gritou, a voz arrastada e cheia de dor. Aquilo parecia um pesadelo. O que havia sido uma busca pela verdade, agora se tornava um campo de batalha.
Mas em meio à cena caótica, algo chamou a atenção de Emma. No centro de tudo, uma figura encapuzada emergiu da fumaça. A figura olhou diretamente para Emma e ela sentiu um frio na espinha. Havia uma conexão obscura, algo que a fez sentir que já conhecia aquele rosto, por mais que estivesse escondido. O encapuzado gesticulou e, antes que pudesse processar, começou a correr, desaparecendo entre os gritos e a confusão. Bella ainda estava no chão, lutando para se levantar, e Emma se lançou em sua direção. O que foi isso? Quem era aquela pessoa? Emma perguntou aterrorizada. Mas Bella, coberta de cinzas e confusa, somente balançou a cabeça. Eu não sei, mas eles vão voltar, disse Bella, com os olhos arregalados. Emma sentiu que a verdade da vida de Bella estava prestes a se revelar de forma ainda mais devastadora. O que mais ela não sabia? E quem era aquele encapuzado? Agora, em meio ao desespero, ela percebeu que a luta pela verdade estava se intensificando e que cada movimento poderia ser o último. O mistério só se aprofundava e o tempo estava se esgotando. Emma enfrentou um turbilhão de emoções. Com Bella no chão, coberta de cinzas e lágrimas nos olhos, tudo ao redor parecia girar. Então, no meio da confusão, o encapuzado apareceu novamente, desta vez se aproximando com pressa, como se estivesse a caminho de um destino que ninguém mais podia ver. O que está acontecendo? Emma gritou, a voz carregada de desespero. Mas o encapuzado apenas lançou um olhar fugaz para Bella e, em vez de responder, puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo em suas mãos começou a piscar e Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A atmosfera estava arregada e o ar parecia vibrar com uma tensão palpável. Você tem que entender, Emma. Eles estão observando. Você não pode mais ser apenas uma espectadora. Sob seus pés, a calçada estava manchada de D. Uma sirene ressurgiu ao longe e o pânico começava a se espalhar. As pessoas gritavam, outras corriam e a cena se tornava uma verdadeira confusão. Mesmo assim, algo no olhar do encapuzado desafiou Emma a prestar atenção. Bella, fica baixo! Ela gritou, enquanto se inclinava para proteger a irmã. Mas o instinto de proteger a si mesma estava tão forte quanto o de proteger Bella. E então o inesperado aconteceu. Uma explosão diferente atingiu. Não era a explosão do carro, mas um jato de luz branca cortando a escuridão. O encapuzado ativou algo e fez a luz brilhar intensamente, e tudo ao redor perdeu o foco. Emma piscou, confusa, até que seu olhar se fixou na expressão de Bella. Havia algo ali que parecia familiar. Você sabe quem eu sou, não é? O encapuzado falou, a voz distorcida pelo dispositivo. Mas antes que Emma pudesse processar a informação, Bella, ainda no chão, olhou para cima e disse, você não pode ser ele, não pode ser você. Emma ficou paralisada. Havia um reconhecimento ali, um laço que ficou obsoleto durante todos aqueles anos. Quem é você? Emma ofegou. O chão começou a tremer sob seus pés e a luz forte começou a desaparecer. Bella, com uma expressão determinada, levantou-se e olhou para o encapuzado. O plano não pode acontecer agora, ela disse, as palavras saindo em um sussurro tremido. Você está me impressionando. Isso não era parte do acordo. Aquilo soou como um raio para Emma, cortando o pânico que a envolvia.
Havia um acordo? Que acordo vocês estavam fazendo? Questionou Emma, seu coração batendo descontroladamente. A revelação estava quase à vista e o mundo ao redor parecia congelar enquanto ela tentava entender. Bella, você estava por trás disso tudo! Eles não podem saber que você ainda está viva. O encapuzado fez uma pausa, sua expressão sombria. Você sabe disso, Bella. O jogo apenas começou e você precisa escolher um lado. Em um instante, tudo estava fora de controle. O que era um simples passeio pela verdade estava se transformando em algo tão profundo que Emma não sabia mais em quem confiar. Mas quem é você? Ela repetiu, enquanto a necessidade de resposta subia como um vulcão em erupção dentro dela. O encapuzado retirou o capuz. Eu sou mais do que você pode imaginar e estou aqui para te proteger e para salvar sua irmã, disse ele, revelando um rosto que Emma pensou que nunca veria novamente. Era alguém do passado. Alguém que Emma acreditava ter perdido para sempre. O choque percorreu seu corpo enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma absurda e confusa. A verdade que ela buscava tinha se transformado em um labirinto de segredos, e a única saída parecia cada vez mais distante. E o que Emma faria agora? O peso da escolha se tem em suas mãos. A tensão no ar era palpável, e enquanto olhava para Bella, sentiu que esse era o caótico começo de algo muito maior. O que mais estava por vir? O encapuzado olhou para Emma, seus olhos brilhando intensamente sob a luz das sirenes. Era como se o tempo tivesse parado. A imagem dele se revelando a deixava em choque, mas a intensidade do momento logo foi eclipsada por um grito que explodiu do fundo da multidão. Não! Você não pode fazer isso! Uma mulher com uma voz estridente empurrou-se para a frente, visivelmente agitada, e naquele instante Emma percebeu quem ela era. Era Clara, uma amiga da infância de Bella, que havia desaparecido há meses, na época em que tudo começou. Ela estava pálida, os olhos cheios de pânico, e Emma sentiu que todo o ar havia sido sugado para longe. Clara! O que você está fazendo aqui? Emma gritou, mas a resposta de Clara foi rápida e direta. Ela não pode saber a verdade, não agora. Os olhares de todos se voltaram para Clara. As palavras dela chamaram a atenção de uma multidão que antes estava focada apenas no espetáculo da festa. O encapuzado prontamente se virou para Clara, os músculos de seu corpo tensos. Você deveria ter ficado longe disso, Clara. Agora não adianta mais esconder. A verdade o vai vir à tona de qualquer maneira. A voz dele estava carregada de raiva e desespero ao mesmo tempo. Emma ficou paralisada entre a confusão e a revelação. Clara se aproximou mais, olhando direto nos olhos de Emma. Você não entende. Há coisas que você não sabe sobre sua família, sobre Bella. É mais complicado do que você imagina. O chão sob os pés de Emma parecia lhe faltar. Será que Bella estava realmente envolvida em algo ainda mais sombrio? Do que você está falando? Emma perguntou, sua voz falhando ao tentar manter a compostura. Ela não é quem você pensa que é. O que você entende como doença foi uma farsa que começou quando você ainda era uma criança. Bella atuou. E isso só é o começo de uma rede muito maior. Clara estava tremendo, mas seu olhar era feroz.
Emma sentiu o estômago revirar. O quê? Mas antes que Clara pudesse explicar, a multidão começou a murmurar, em um crescendo ensurdecedor. Emma, você precisa ouvir o que ela diz. O encapuzado interrompeu. A vida de Bella depende disso. E a sua também. Uma luz se acendeu na cabeça de Emma. Depende do quê? O que você quer dizer com isso? Emma olhou para o encapuzado e foi quando tudo mudou. Com um movimento rápido, ele revelou um objeto em sua mão, uma pequena placa eletrônica, como um chip. Então, ele a jogou em direção a Bella. É isso que controla. A vida dela está conectada a isso. O risco de expor a verdade é mortal. Uma explosão de cores e sons estourou ao redor, enquanto a placa, ao encostar no chão, emitia uma luz forte, liberando uma onda de choque que derrubou todos que estavam próximos. Emma viu Bella ser atirada para trás e o choque em seu rosto foi insuportável. Não! Emma gritou, tentando correr em direção à irmã, mas a pressão do impacto a empurrou para trás. Clara ficou ao lado dela, as duas ajudando-se mutuamente a ficar em pé. E então, neste caos desenfreado, uma nova figura surgiu. Uma mulher mais velha, com um olhar imponente e severo, que Emma reconheceu imediatamente. Era sua mãe. O que vocês fizeram? Gritou ela, avançando como uma tempestade através da confusão. Você não pode interferir, mãe, disse Bella, se levantando com dificuldade. A expressão dela havia mudado. O medo no olhar agora se misturava a uma determinação feroz. A mãe de Emma hesitou, olhando para Bella e em seguida para a figura encapuzada. Se você não parar com isso, você vai se colocar em perigo. Emma sentiu o coração acelerar. O que significava isso? Por que a mãe tinha tanto medo? E quem era realmente Bella? O que mais estava escondido atrás de todas aquelas mentiras? O pânico se instalou em sua mente, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma desconexa. Foi quando a luz do chip começou a piscar. A contagem regressiva estava começando. A realidade de que cada segundo importava atingiu Emma como um soco no estômago. Ela precisava agir. Mas como? Bella, nós precisamos falar, Emma gritou, enquanto a confusão ao redor se intensificava. O tempo se esgotava e enquanto olhava para sua irmã, ela viu algo mudar no semblante de Bella. A revelação que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. O passado, o presente, tudo se entrelaçando em uma dançante rede de segredos que havia sido construída para proteger ou destruir. Que segredo mais devastador ainda estava oculto sob suas vidas entrelaçadas? Emma estava paralisada, tentando entender a confusão ao seu redor. Bella parecia perdida, mas, ao mesmo tempo, havia uma determinação em seu olhar que Emma nunca havia visto antes. O encapuzado, com aquele chip brilhante em suas mãos, estava prestes a desvendar algo ainda mais profundo. Mas a chegada de Clara interrompeu o momento. Clara, por favor, o que você sabe? Emma implorou. Os olhos de Clara estavam arregalados e Emma percebeu que ela estava tremendo. Eles não podem saber que você está aqui. Simplesmente não podem. A urgência na voz de Clara deixava claro que algo muito errado estava prestes a acontecer.
Mas, antes que qualquer um pudesse responder, a aparência de Clara se alterou. Uma sombra escura cobriu seu rosto, e Emma notou que ela estava olhando acima delas, com uma expressão de terror. Quando Emma virou a cabeça, uma sensação esmagadora de desespero tomou conta dela. Um grupo de homens encapuzados estava se aproximando, cada um empunhando armas. O caos rapidamente se espalhou conforme gritos ecoaram pela multidão. O som ensurdecedor das sirenes se fundindo à confusão. "Vocês têm que ir agora!" disse Helena, puxando Emma e Bella para o lado. Uma nova onda de adrenalina invadiu o corpo de Emma. Ela precisava proteger a irmã, mas enquanto se moviam, ela não conseguia deixar de olhar para Clara. Era como se a amiga estivesse presa em um pesadelo e um grito agonizante escape de seus lábios. "Clara!" Emma gritou, mas a multidão acabou engolindo a amiga. O encapuzado estava se movendo rápido, guiando-as por um beco. "Precisamos sair daqui. Eles estão atrás de nós!" Emma estava em pânico. A única pessoa que poderia ter todas as respostas agora desaparecera. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. "A verdade é muito mais sombria do que você imagina." O que Clara sabia? E o que mais Bella havia escondido? De repente, o encapuzado girou em direção a Emma e Bella, sua expressão revelando algo que fez o coração de Emma disparar. "Eu preciso contar a verdade, e vocês precisam saber antes que seja tarde demais." Ele olhou para Bella. A tensão entre eles era palpável. "O que está acontecendo aqui não é apenas sobre você. É sobre todos nós." Bella ficou paralisada. "O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim?" A voz dela tremeu. "Você realmente não se lembra, Bella? A conexão nunca foi cortada. Você sempre foi uma peça importante nesta história." As palavras dele cortaram o ar e Emma sentiu um frio na espinha. O tempo parecia desacelerar e uma explosão repentina na esquina do beco ecoou e uma nuvem de fumaça o cercou. O cheiro de pólvora tomou o ar e Emma mal conseguiu respirar. O encapuzado gritou: "Corram! Agora!" E elas fizeram desabando nas trevas. Entre o caos, Emma sentiu o chão sob seus pés tremer. Enquanto corriam, algo forte a atingiu das costas, fazendo-a cair de joelhos. Ela olhou para trás e viu Clara sendo arrastada por homens encapuzados. Um deles usava um símbolo que Emma reconheceu, algo que tinha visto anos atrás. O mesmo símbolo que estava na joia que Bella usava nas festas. "Clara, não!" Ela tentou gritar, mas a luz ao redor começou a se apagar. E naquele momento, tudo se transformou. O encapuzado se virou, olhando fixamente para Emma e Bella. "Não podemos perder tempo." Dramático ou não, tudo isso foi uma farsa desde o início. O que Bella representa é muito maior do que você pensa. Emma olhou para sua irmã, que estava lutando para se manter firme. "O que ele está dizendo, Bella? O que está acontecendo?" A tensão nas palavras dela aumentava. A expressão de Bella mudou e a voz dela saiu rasgada. "Emma, eu não sei o que fazer, mas por favor, confie em mim." O ambiente estava em chamas de confusão e ruído. A luz começou a piscar. E antes que Emma pudesse fazer qualquer outra pergunta, o encapuzado desapareceu na escuridão, levando consigo os segredos que mudariam sua vida para sempre. Emma e Bella se encontraram no meio do caos, prestes a descer por um caminho sem volta, com segredos que poderiam despedaçar tudo o que sabiam.
O que elas fariam agora? O peso da verdade estava prestes a se revelar, mas até lá, tudo que Emma poderia fazer era encarar a incerteza. O que mais estava escondido? E quem realmente era Bella? Em meio à destruição e desespero, Emma sabia que as respostas estavam mais próximas do que nunca. Emma estava paralisada, tentando entender a confusão ao seu redor. Bella parecia perdida, mas ao mesmo tempo havia uma determinação em seu olhar que Emma nunca havia visto antes. O encapuzado, com aquele chip brilhante em suas mãos, estava prestes a desvendar algo ainda mais profundo. Mas a chegada de Clara interrompeu o momento. Clara, por favor, o que você sabe? Emma implorou. Os olhos de Clara estavam arregalados e Emma percebeu que ela estava tremendo. Eles não podem saber que você está aqui. Simplesmente não podem. A urgência na voz de Clara deixava claro que algo muito errado estava prestes a acontecer. Mas, antes que qualquer um pudesse responder, a aparência de Clara se alterou. Uma sombra escura cobriu seu rosto e Emma notou que ela estava olhando acima delas com uma expressão de terror. Quando Emma virou a cabeça, uma sensação esmagadora de desespero tomou conta dela. Um grupo de homens encapuzados estava se aproximando, cada um empunhando armas. O caos rapidamente se espalhou conforme gritos ecoaram pela multidão. O som ensurdecedor das sirenes se fundindo à confusão. Vocês têm que ir agora! Disse Helena, puxando Emma e Bella para o lado. Uma nova onda de adrenalina invadiu o corpo de Emma. Ela precisava proteger a irmã, mas enquanto se moviam, ela não conseguia deixar de olhar para Clara. Era como se a amiga estivesse presa em um pesadelo e Emma viu um grito agonizante escapar de seus lábios. Clara, não! Emma gritou, tentando correr em direção à amiga, mas a pressão do impacto a empurrou para trás. Emma olhou para trás e viu Clara sendo arrastada por homens encapuzados. Um deles usava um símbolo que Emma reconheceu, algo que tinha visto anos atrás. O mesmo símbolo que estava na joia que Bella usava nas festas. Clara, não! Ela tentou gritar, mas a luz ao redor começou a se apagar. E naquele momento, tudo se transformou. O encapuzado se virou, olhando fixamente para Emma e Bella. Não podemos perder tempo. A verdade vai vir à tona e vocês precisam saber antes que seja tarde demais. Ele olhou para Bella. A tensão entre eles era palpável. O que está acontecendo aqui não é apenas sobre você. É sobre todos nós. Bella ficou paralisada. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim? A voz dela tremeu. Você realmente não se lembra, Bella? A conexão nunca foi cortada. Você sempre foi uma peça importante nesta história. As palavras dele cortaram o ar e Emma sentiu um frio na espinha. O tempo parecia desacelerar. Então, uma explosão repentina na esquina do beco ecoou e uma nuvem de fumaça o cercou. O cheiro de pólvora tomou o ar e Emma mal conseguiu respirar. O encapuzado gritou, corram, agora! E elas fizeram, desabando nas trevas. Entre o caos, Emma sentiu o chão sob seus pés tremer. Enquanto corriam, algo forte a atingiu das costas, fazendo-a cair de joelhos. Ela olhou para trás e viu Clara sendo arrastada por homens encapuzados. Um deles usava um símbolo que Emma reconheceu, algo que tinha visto anos atrás. O mesmo símbolo que estava na joia que Bella usava nas festas. Clara,
Ela tentou gritar, mas a luz ao redor começou a se apagar, e foi então que tudo mudou. Uma explosão iluminou o beco, e Emma viu um homem alto e moreto, vestindo um terno escuro, surgindo da fumaça. Ele era familiar, tanto que seu coração quase parou. Era o pai que ela achava ter perdido, aquele que todos sempre disseram estar morto. Emma, não! Você não pode ficar aqui! A voz dele era urgente. O que ele estava fazendo ali? Pai! Emma mal conseguia acreditar. A confusão era tão intensa que era como se o mundo girasse. O encapuzado, que deveria ser uma figura crucial em tudo isso, agora estava ofuscado pela revelação. O que você está fazendo aqui? Onde esteve? Sem responder, ele tirou um pedaço de papel do bolso e entregou a Emma. Leve isso a um lugar seguro. Agora, o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Com essas palavras, ele desapareceu na nuvem de fumaça. Emma ficou paralisada, olhando para o papel em suas mãos. Era uma lista de nomes e datas. O que isso significa? Ela sussurrou, mas Bella, atordoada, também olhava para o papel. Sua expressão mesclada entre raiva e pavor. Emma, ele está mentindo. Ele estava do lado deles. Não confie nele. Mas antes que pudesse processar, o mundo ao redor começou a ecoar novamente com o tumulto dos homens encapuzados. Vamos, Emma, precisamos sair. A verdade nos alcançará se ficarmos aqui. Helena puxou Emma. Mas a confusão de sentimentos era avassaladora. O que mais estava escondido? Agora tudo parecia uma grande farsa. E Bella poderia não ser a única com segredos. Emma sentiu o nó na garganta se apertar. E os gritos se tornaram distantes. Enquanto olhava para o papel, o peso da verdade se acumulando em seu peito. Ela não sabia se poderia confiar em seu pai. O que isso significava para Bella? O que mais poderia estar em jogo? E com aquele novo mistério nas mãos, Emma sabia que a jornada estava apenas começando. O que mais seria revelado na escuridão que o cercava? Cada batida de seu coração pulsava com a urgência de respostas que pareciam estar absurdamente próximas, mas impossivelmente fora de alcance. Enquanto a fumaça se dissipava, Emma estava em choque. O papel que seu pai lhe deixara queimava em suas mãos. Era mais do que uma simples lista, era um pedido de ajuda. Uma verdade que seus pais tentaram esconder. E agora todos estavam correndo, lutando por suas vidas. Emma, precisamos ir agora! A voz de Bella a trouxe de volta. Emma viu os homens encapuzados se aproximando. A adrenalina a impulsionou e as duas irmãs começaram a correr. O ritmo de seus corações acelerava. Ecoando seus próprios medos. Clara, não! Emma gritou, mas o grito se perdeu entre os gritos da multidão. Ela olhou para trás, mas não havia nada que pudesse fazer. Clara foi levada e o desespero invadiu seu peito. Quantos segredos mais estavam escondidos? Quem mais tinha que ser resgatado? O que vamos fazer? Eles vão nos encontrar. A voz de Bella estava carregada de pavor. Emma sabia que a verdade que elas mantinham em segredo era mais poderosa do que qualquer um havia imaginado. O que começara como uma farsa, agora se tornara uma luta pela sobrevivência. Precisamos chegar a um lugar seguro e descobrir o que está nesse papel, Emma respondeu, sem saber ao certo aonde ir. O brilho da verdade estava se misturando com as sombras da mentira e a
cada passo, o mundo ao seu redor desmoronava. Uma explosão soou ao longe e as luzes piscavam, criando uma sensação de urgência avassaladora. Rápido, aqui! O encapuzado estava de volta, puxando Emma e Bella para trás de um carro abandonado. A competição está se intensificando. Eles sabem que vocês estão perto da verdade. Quem é você? O que está acontecendo? Bella perguntou, sua voz tremendo. Meu nome é Lucas. E a verdade sobre sua família pode custar mais do que vocês imaginam. As palavras ressoaram na mente de Emma como um eco. E Clara? Ela vai ficar bem? Emma não podia deixar de se preocupar. Ela vai, desde que vocês não parem por aqui. A verdade que vocês têm nas mãos é poderosa e perigosa. Lucas olhou ao redor como se esperasse que os homens encapuzados aparecessem a qualquer momento. O suor escorria pelas testas das irmãs, mas Emma sentiu uma determinação brotar. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Não podemos apenas fugir. Lucas olhou de uma irmã para outra. A gravidade em seu olhar. A cada segundo que passa, mais segredos se revelam. Vocês precisam decidir se querem saber toda a verdade, mesmo que isso custe tudo. O coração de Emma disparou. Era a hora da verdade. E Bella a olhou com olhos cheios de perguntas. Emma, o que fazemos agora? Precisamos enfrentar isso, por Clara e por nós. A certeza tomou conta dela e um novo plano começou a se formar na mente. Emma segurou o papel com firmeza, enquanto a fumaça e o medo o cercavam. Vamos desvendar isso juntas! O ambiente estava carregado de tensão, mas um lampejo de esperança acendeu em seu interior. E assim, o trio partiu para encarar o desconhecido, prontos para enfrentar o que quer que estivesse à frente. Mas Emma sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Muitas outras perguntas ficariam. O que mais a verdade estava disposta a revelar? Enquanto eles desapareciam na escuridão, um eco de força e união reverberou. Emma olhou para Bella e Lucas, sentindo que juntos eles eram mais fortes. A jornada pela verdade apenas começava, e a cada passo que davam, o mistério se aprofundava, como se a vida estivesse prestes a desrevelá-los para um desfecho ainda mais surpreendente. E agora, se você chegou até aqui, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as nossas próximas histórias exclusivas, pois o que vem a seguir é imperdível. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar nosso algoritmo e tornar esse canal ainda mais incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Porque eu quero saber o que você pensa. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer e